Está no ar o 3-1. No Dia Mundial de Combate à AIDS, nós vamos falar sobre a epidemia que atinge mais de 30 milhões de pessoas no planeta. Para discutir o assunto, convidamos o coordenador do Programa de AIDS das Nações Unidas, Pedro Schecker, a representante da Rede Nacional de Jovens com HIV, Nelma Borges de Lima, e o infectologista do DST-AIDS do Ministério da Saúde, Marcelo Freitas. Antes, nós vamos assistir a uma reportagem sobre a AIDS no Brasil e no mundo. Hoje é Dia Mundial de Combate à AIDS, mas o Brasil ainda não pode comemorar, porque, ao contrário da tendência de queda mundial, o número de casos na região norte do país está crescendo. O relatório divulgado pelo Programa das Nações Unidas sobre HIV/AIDS mostra que 2.600.000 pessoas foram infectadas no ano passado. O relatório aponta uma redução de 19% no número de casos nos últimos 10 anos. Apesar do aumento na região norte, o Brasil continua sendo referência na prevenção e no tratamento da doença. No quadro geral, mantém a epidemia estável, com 600.000 pessoas infectadas pelo vírus. Uma força-tarefa formada pelo Brasil e mais 6 países inicia testes em 2011 para a fabricação de um novo medicamento que dispensa a refrigeração. A estimativa mundial é que mais de 33 milhões de pessoas estejam vivendo com o vírus da AIDS. A África lidera o ranking com 22 milhões e 500 mil infectados. Doutor Marcelo, você que é responsável por essa área lá no Ministério da Saúde, o que está acontecendo no norte do país? Qual é a causa da expansão da AIDS, quando em todo os demais estados do país, em outras regiões do país, isso não vem acontecendo? É ignorância ou é um problema de logística para chegar às populações ribeirinhas? O que está havendo lá? A gente não pode dizer que é ignorância, né? A questão ela é bem mais complexa, né? Ela é bem mais estrutural, vamos dizer assim, e remete às desigualdades regionais do país. Então, hoje, quando nós falamos de estabilização da epidemia, a gente tem que entender essa estabilização como uma estabilização dinâmica, na medida que em algumas regiões brasileiras nós temos um aumento de incidência de novos casos, em outras uma redução ou aí sim estabilização, né? E no caso da região norte, que a gente observa aí o aumento da incidência, nós podemos considerar toda a questão estrutural que essa região apresenta em relação à implementação de políticas públicas. Quer dizer, ali nós temos uma dificuldade de serviços. O acesso ao diagnóstico ele é muito mais complicado. Nós temos regiões ali dentro da Amazônia Legal que nós não conseguimos trabalhar a contento a questão do diagnóstico, né? A disponibilização não é tão grande, a dificuldade de você chegar em populações ribeirinhas, em chegar em algumas populações que moram ali, que residem Mas ali qual é na a Amazônia. população de risco? É a que está na beira da estrada? É a que está nos grandes centros urbanos? São indígenas nas aldeias indígenas? Qual é a população de risco no norte do país que vive esse problema? Não, aí a gente já está falando de população brasileira, de população de risco. Se eu perguntar quem tem risco, todo mundo tem Não, eu risco. digo lá no norte. Agora, no ali, norte, onde é que a incidência está acontecendo? Olha, ela acontece na população geral da região norte, que sofre com as suas dificuldades, que são inerentes ao próprio contexto ali político, de estrutura de serviços, né? Mas quando nós fazemos o recorte por população, né, nós entendemos que nós ali temos, aí sim, os grupos vulneráveis, como temos no restante do Brasil, mas a realidade do indígena aparece, com certeza, porque ali naquela região nós temos a Amazônia, temos os povos indígenas que residem ali e que têm uma dificuldade adicional de acesso a serviço, diagnóstico. Mas nós temos toda a situação, nós temos a situação de fronteira ali também, que é muito complicada. Quer dizer, numa área de fronteira, nós sabemos que as situações de vulnerabilidade, olha, prostituição, uso de drogas, alimenta muito a epidemia, né? Então nós temos também, por esse lado, eu digo, pelo lado de fora do Brasil, e nessa região de fronteira, um acréscimo das condições de vulnerabilidade dessa região, né? E aí doutor Pedro Schecker, é possível uma ação mais coordenada lá naquela região, envolvendo também os países vizinhos? O que a Organização Mundial de Saúde pode fazer com relação a isso?
Eu coincido com a análise do Marcelo em relação à situação do Norte, né? Eu acrescentaria um ponto que creio que é fundamental, é a questão da decisão política, né? É fundamental que haja uma mobilização de alto nível político, governadores, secretários, não só de saúde, porque a questão da AIDS não é um problema só de saúde, educação, a área social, discutir a questão da inequidade do acesso à informação, acesso à escola, à educação e também a equidade do ponto de vista de gênero. O Norte apresenta um problema muito sério que se passa no Brasil como um todo, mas o Norte em especial, a inequidade de gênero é muito grande, a violência contra a mulher, isso vulnerabiliza a mulher no acesso à informação, ao uso do preservativo, e um obstáculo muito importante. A ONU, nós estabelecemos há 2 anos atrás, em parceria com o Ministério da Saúde, com o MEC, com várias agências da ONU envolvidas e também a cooperação holandesa, a Embaixada da Holanda, nós temos um projeto em andamento, que é o Plano Integrado. Esse Plano Integrado, ele trabalha o norte do país, Altos Solimões, exatamente na fronteira tríplice, fronteira Colômbia, Peru e Amazonas, né, Brasil, e na Bahia, no sul semiárido, nós temos a Vitória da Conquista e entorno, e Juazeiro. O objetivo desse plano é um plano que visa harmonizar as ações já existentes, coordenar o processo, alocar recursos, otimizar os recursos e criar um processo de mobilização política. E temos alcançado grandes louros em relação a isso. A próxima etapa é realmente envolver Colômbia. Nós estamos em contato, semana passada já entramos em contato com a ONU na Colômbia. Avanços temos tido na capacitação de médico. Por exemplo, o Alto Solimões é carente de serviço de saúde. O SUS existe, mas de modo um pouco precário. A referência básica é Tabatinga, onde tem o hospital, né, do Exército Brasileiro. E isso cria dificuldades. No momento agora está sendo construído em Tabatinga um hospital do SUS, próprio do SUS, né? Benjamin Constant é uma referência. A antiga rede da Fundação CESP, que existia e funcionava com atenção básica, atenção primária, ela foi municipalizada. Há uma precariedade de profissionais de saúde, porque não se consegue captar médicos, tanto que nesse programa, discutindo com o Ministério da Saúde, nós estamos buscando médicos de Minas Gerais, da UFMG, né, residentes, para estarem de modo permanente, em rodízio, trabalhando em Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia. Ou seja, nós estamos com um processo multissetorial, envolvendo várias agências da ONU e buscando efetivamente apoiar politicamente, inclusive concurso de governança, capacitação gerencial, em projetos, mobilizando a comunidade, apoiando, né, a criação de ONGs locais, porque sem o controle social, comunitário, as coisas não avançam. Eu creio que é uma perspectiva bastante positiva em relação a resultados a médio e longo prazo. Não, o que você acha disso aí? Aí são as autoridades falando o que estão fazendo e tal. Do outro lado da moeda, como é que funciona a coisa? É muito importante, né? Importante tudo isso que estão construindo, estão fazendo e estão planejando. Para o usuário em si, isso deveria ser mais informativo, mais informado para as pessoas, porque o que acontece muito, assim, que a gente vê entre os jovens, entre a população, é a questão da falta de informação. Muitos deles vê ali na internet, às vezes passando na televisão, só que não tem muita informação sobre isso. E isso gera uma coisa assim muito isso aqui ruim. Na periferia da capital do país, né? Aqui, você, por exemplo, você mora em Goiânia, não é isso? Goiás. Em Goiás. Você mora em Lusiânia. Lusiânia, aqui no entorno de Brasília, né? Sim. E você aqui já sente essa dificuldade de comunicação, vamos dizer assim, que dirá lá no Cafundó da Amazônia, né? Bastante. Agora, o que você acha que pode ser feito em termos de mobilização da sociedade e das pessoas que vivem o problema no ambiente familiar ou que são soropositivos? O que elas podem fazer para ajudar as autoridades a enfrentar esse problema lá no norte do país? O que você acha que pode ser feito? Pela sua experiência. Assim, no meu caso, né? Eu vejo isso como uma coisa que a gente pode estar informando, às vezes, para um amigo. Porque muitas vezes eu sei um pouco mais do que o meu vizinho, eu posso estar passando isso. Isso vai de casa em casa,
acaba, né, transformando ali uma cidade informada. Então, a conversa, o diálogo entre os cidadãos seria muito bom. Agora, me diga uma coisa, você, essa rede que você participa, que você é uma das líderes, como é que ela funciona? Como é que ela poderia se reproduzir em outros lugares? Como é que ela foi organizada? Nossa rede ela foi organizada para um objetivo, né? Fortalecer os jovens, né? Trazer mais jovens para estar sendo capacitado, para estar saindo do seu mundo e conhecendo outros mundos, né? Porque às vezes você fica ali dentro de casa, não quer saber de ninguém, pelo simples motivo de você ter o HIV, isso já faz com que você se tranque. E essa rede ela foi criada para isso, para tirar você de dentro de casa, te mostrar um novo espaço, né? Para você estar criando um pouquinho aqui de conhecimento e estar passando para outros jovens. Você está com 17 anos, não é isso? 17. Você se tornou soropositiva já na barriga da sua mãe, praticamente, Sim. né? Porque você herdou isso. Isso já nasceu com você, vamos dizer assim. Como é que essa geração, essa sua geração, pode vamos dizer assim, ser um exemplo para outras crianças e jovens que vivem o mesmo problema que você vive aí pelo Brasil afora? Onde é que essa tua rede pode se expandir para chegar a essas pessoas? A gente pode, né, assim, tá dando um espaço para elas ter aquela coisa do conhecimento, de chegar, de perguntar. E a informação, né? Muito importante, a informação em todas as questões. Aí a gente leva muita informação para os jovens que não conhecem, aí eles vão lá, eles conhecem a rede, conhecem outros adolescentes, isso faz com que eles se fortaleçam, né? Não, se ela vive bem, né? Eles estão bem, por que eu não posso viver bem? Então isso fortalece bastante eles. A gente pode ajudar. Nós vamos assistir agora uma pergunta de telespectador para vocês. As pessoas ainda morrem pelo preconceito? O que você acha disso? Morre pelo preconceito muito. Porque o que mais afeta não é o HIV, não é a AIDS. É o preconceito das pessoas. Porque com o HIV, você vai lá, toma o seu remédio, você vai se sentir bem. Mas quando você vê aquela pessoa te olhando de cara feia, com medo, com vergonha de você, aí você não vai conseguir se sentir bem, você vai se deprimir, vai ficar triste e acabar, né, tendo aquela coisa de largar a medicação. Isso não está me levando a nada, as pessoas continuam me olhando com o mesmo olhar, o preconceito. Então isso mata muita gente, atrapalha muito. Marcelo, como é que o sistema público de saúde lida com isso? Porque tem uma dimensão, vamos dizer assim, física, de você distribuir os medicamentos, de você fazer os exames numa escala que seja compatível com a necessidade de manter a chamada população vulnerável sob controle, vamos dizer assim, sanitário e tal, que são coisas da política pública que envolve um investimento, recursos materiais.